O nome que eu dei a esse canal, As Travessias, é muito significativo porque, pelo menos hoje, ele tem congregado pessoas que estão, de algum modo, começando a sua vida de estudos. Essas pessoas já começaram a entender de que se trata, já começam a vislumbrar os caminhos possíveis, as travessias possíveis entre elas e os seus objetivos, que são, em geral, alcançar um vasto conhecimento e assimilá-lo na sua própria vida, e começam a tentar encontrar, desses caminhos possíveis, qual é aquele mais adequado à sua situação presente. Acontece que muitas pessoas param por aí. Ficam patinando, não conseguem dar continuidade àquele desejo que outrora lhes pareceu tão interessante. Como aquela pessoa que namora um produto durante várias semanas numa vitrine, pela qual ela sempre passa, e jamais entra para adquirir o produto, para levar o produto para casa, para usufruir dele. Ficam ali como que sonhando em como seria bom eu ter esse produto, mas nunca, de fato, planejam, nunca calculam, enfim, nunca entram na loja para comprá-lo. Por que acontece isso? Porque tantas pessoas têm esse desejo de começar a estudar, mas nunca começam, ou quando começam, não passam dos princípios. Bom, a explicação geral que eu tenho para isso é que essas pessoas não plantaram ainda a sua semente num solo fértil, usando aqui como metáfora a parábola do bom semeador, né? Essas pessoas, elas estão como uma planta sem raiz. Elas são levadas pelo vento. Tem uma cena muito interessante, muito bonita, no filme Beleza Americana, em que um dos personagens está lá filmando, ele com a sua própria câmera, filmando uma sacola plástica que está dançando, não é? Numa espécie de redemoinho. É uma cena muito bonita, porque talvez ela está representando uma pessoa que tem plena confiança na realidade, plena confiança em Deus, quase como uma dançarina que, embora tenha o domínio perfeito do seu corpo, ela confia nas mãos do seu parceiro e se deixa levar por ele. Bonita essa cena, não é? Acontece que na vida de estudos, essa confiança no seu entorno não é muito benéfica. Porque imagina, pense quem são os seus amigos, seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade, seus familiares, as pessoas no seu entorno. Pense bem se você pode confiar o ritmo e a direção dos seus estudos nas mãos dessas pessoas. É quase certo que não pode. Você tem que começar a cultivar dentro de si um princípio de ordem, uma direção que lhe irá beneficiar. Se você se deixar levar pelos hábitos das pessoas no seu entorno, é quase certo que você vai acabar onde? Vai acabar atrás de um trio elétrico, meu amigo. Então, assim, é preciso ter discernimento e é preciso criar em você um critério forte, seguro, que lhe dê a boa direção. Bom, a explicação geral sendo esta, a pessoa não plantou suas sementes em solo fértil, há aí diversas razões pelas quais isso acontece. Algumas pessoas olham para um estudioso, olham para um professor, gostam daquilo que vem, mas tem aquilo como um ideal estético. Muitas pessoas gostam de colecionar listas de livros, colecionar nomes de autores, frases, ideias de autores, colecionar livros de autores que, claro, podem lhe fazer algum bem, mas é o mesmo bem que uma coleção de DVDs faz, uma coleção de instrumentos musicais. Aquilo, como uma atividade de coleção, pode fazer algum bem, né? Vai ornamentar suas estantes, pode transformar você num sujeito cuja figura é atraente, não é? Um sujeito, então, começa a andar com o livro do Mário Ferreira dos Santos embaixo do braço. Ele começa a impressionar as pessoas, por quê? Porque ele é diferente. Ele é dedicado aos estudos, quando na verdade ele não intelige nada. Ele está só colecionando
bens culturais. Essa pessoa tem que se converter, essa pessoa tem que mudar de vida, né? Ela tem que entender que uma vida de estudos exige algo mais dela. Não é apenas uma experiência estética de apresentação de sua pessoa aos outros. Exige colocar a bunda na cadeira e começar a estudar, começar a se colocar as grandes questões que te incomodam e começar a buscar isso nos livros e nos seus professores, não é? Então muitas pessoas ficam aí nessa antessala dos estudos exibindo bens culturais. Agora existe um segundo problema, entre tantos outros que eu não vou abordar aqui, problema mais grave que me fez gravar esse vídeo e, aliás, motivou o professor Olavo de Carvalho a iniciar o curso online de filosofia em 2009, que é o seguinte: quer a pessoa tenha passado pela fase estética, quer não, e se passou, já ultrapassou essa fase, ela começa então a estudar. E o horizonte dela começa a se ampliar. Ela começa a entender a realidade por novos ângulos. Ou seja, ela conseguiu se libertar da caverna platônica e saiu lá fora e conheceu o sol, conheceu, enfim, a realidade, começou a respirar um ar mais novo. Acontece que a nossa vida, exige de nós, se não pelo hábito, pelos costumes, pelo cotidiano, também pelo dever, exige que nós retornemos à caverna. E esse retorno à caverna, esse retorno às sombras é muito doloroso, porque os antigos companheiros de caverna já não nos compreendem como pares seus, como semelhantes. E nós então temos a tendência de nos acovardarmos. Nós começamos a duvidar daquilo que outrora vimos lá fora. A maioria das pessoas sucumbe aí. Não consegue manter a confiança na sua capacidade intelectiva, não consegue manter a confiança naquilo que em outro momento lhe pareceu tão vivo, tão amplo, tão forte. Então o problema é esse. Na convivência necessária com as pessoas, muitas vezes nós nos perdemos, porque nós olhamos para as pessoas e elas funcionam como que um espelho, como um retrovisor daquilo que você era, daquilo que você, de algum modo, ainda guarda em você, em resquícios ou em traços maiores. E muitas pessoas acabam não encontrando em si forças para sustentar essa nova pessoa que se insinua através dos seus estudos, através desse novo caminho que ela optou por trilhar. Uma das soluções para essa grande questão é você começar, de fato, a ter a plena convicção do acerto das suas escolhas. Se a sua opção é por estudar, sei lá, 1, 2 ou 3 horas por dia, é atacar tal ou qual disciplina, e você começa então a descobrir, através de novas intuições, enfim, de novos conhecimentos, uma nova abordagem da realidade, é certo que a sua conduta vai acabar se modificando um pouco no começo e a cada passo mais, não é? Idealmente se modifica para melhor. Quanto mais certeza você tiver sobre as suas escolhas, certeza íntima, mais força você vai ter para sustentar essa nova pessoa que surgiu, de repente, que vem surgindo aí, uma pessoa melhor em muitos aspectos, em outros um pouco mais exigente, isso pode assustar um pouco o mundo, mas enfim, com o tempo você vai encontrando um formato ideal. E nesse encontro consigo mesmo vai começar a encontrar forças para continuar caminhando, para continuar acessando essa caverna e muitas vezes ajudando seus antigos companheiros a ampliar também, por sua vez, no ritmo deles, os seus próprios horizontes.